Acho até que mais do que isso, porque é um Flamengo demolido, mostrando também bom futebol. O Flamengo não é à toa que está aproveitando bem esse período, mesmo muito desfalcado. Tem um elenco e tem uma base que permitem a ele seguir vencendo. Então, é um Flamengo com uma característica, na minha opinião, né, que há muito tempo não se via. Então, mas eu acho que dá para notar que o ambiente está mais harmonioso. Isso é muito claro. E tornar esse ambiente um ambiente mais coletivo era uma coisa essencial para o trabalho do Tite. Uma vitória essencial rubro-negra num jogo muito difícil. Uma vitória na raça. O Flamengo tem jogado com raça. Esse time tá dando tesão, como tá falando aqui. O Flamengo que tá enchendo a torcida de orgulho pela raça, pela entrega, pela dedicação. Ninguém poderia imaginar que o Flamengo, nos seus primeiros 6 jogos, ou seja, já passou a metade da travessia do deserto, ainda fosse continuar na liderança do campeonato. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui galera para a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro de 2-1 no Maracanã, hein? O Flamengo venceu, volta aí a ficar líder de maneira isolada. Já estava na liderança o Flamengo na verdade, né? Mas agora acumulou aí 3 pontos sobre o segundo colocado. E o único que pode se aproximar do Flamengo é o Palmeiras. Caso vença amanhã, né, pode ficar com 26 pontos, enquanto o Flamengo se encontra com 27. Foi uma partida que teve gols de Pedro e do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, ex-Cruzeiro também, fez um gol de cabeça decidindo para o Mengão. E agora o Flamengo, mesmo com os desfalques, com muitos jogadores convocados, vence mais uma e fica muito próximo aí de estar passando toda a Copa América praticamente ileso, né? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos ver o que é que a imprensa tá falando sobre esse assunto. Créditos na descrição. Então, chegou o momento da gente descobrir falar no ar o que ele o tem pra Birner dizer, pensa né? sobre os jogos de hoje, né? Exatamente. O Birner hoje estava um baú na redação, não falava nada para ninguém. Vai ocupar o programa inteiro, porque Vai o ter número de vezes que ele falou isso... Muitas vezes. Sobre o jogo do falando. Flamengo, sobre o jogo do São Paulo, enfim, eu estou na expectativa. Agora, Birner, Flamengo 6 jogos na data FIFA, 13 pontos, hein? Uma derrota, um empate nesse período e mais uma vitória hoje contra o Cruzeiro, se recuperando da derrota do meio de semana. Tá boa a campanha do Flamengo mediante o remendo que o Tite está tendo que fazer nessa equipe aí durante esse período, né, Birner? Agora sim, na expectativa, por favor, fala tudo que você não falou na redação. Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Celso Zelt, professor Paulo Calçado. Professores, ali ao lado catedrático da nossa mesa. E aqui o povo do samba. Grande Eugênio, é o mestre nisso também. Professor de verdade, do esporte. é esse aqui do meu lado. Meu boa noite. Esse é o verdadeiro. Eu acho que para o modo de sobrevivência dessa fase Copa América, é uma campanha muito boa. Pois é. Muito Com um boa. adversário dificílimo hoje. Porque pressiona o Palmeiras para o clássico de amanhã. O jogo de hoje era um jogo duro. Não dá para falar que o Flamengo jogou melhor do que o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando muito bem, mas tem dificuldade de conseguir pontuar fora de casa. Essa é uma daquelas coisas que não é tão fácil assim a gente conseguir achar um motivo. Porque se o time caísse de rendimento fora de casa, o time sente o ambiente, né? O time não consegue jogar fora de casa, os jogadores ficam... se sentem incomodados atuando diante de outra torcida. Mas hoje o Cruzeiro não ficou incomodado, né? Principalmente no segundo tempo. Sim. Um jogo bem duro com o Flamengo, mas o Flamengo consegue os 3 pontos. E eu repito, eu não tenho como exigir futebol de nível elogiável de nenhuma equipe que foi demolida pelas convocações da Copa América e submetida a um calendário em que você não pode sequer treinar o time direito, em onde a recuperação da parte física e mental dos jogadores é mais importante do que treinos táticos, treinos de bola parada e outras coisas que definem jogos de futebol, né? Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, são 13 pontos elogiáveis e uma vitória importante e difícil desse clube, que é um dos principais candidatos ao título da competição. É verdade, foram jogos difíceis. Teve o jogo contra o Bahia, que o Flamengo conseguiu vencer. Esse jogo contra o Cruzeiro, que o Flamengo conseguiu vencer também. É uma sequência onde... E teve jogo que o Flamengo não conseguiu jogar com o Bruno Henrique e com o Cebolinha. E hoje ainda foi melhor na bola aérea do que foi no último jogo, que complicou bastante o time. Né? Exatamente. Então, realmente elogiado. Você falou, não dá para cobrar, mas quando os resultados começam a aparecer e a gente começa a ver em campo essa equipe com todas as dificuldades, mas conseguindo se superar,
acho que tem que encher a bola, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Abraço a você, aos companheiros, todos e todas que nos assistem. Eu acho até que mais do que isso, porque é um Flamengo demolido, mostrando também bom futebol, mostrando o jogo. Em vários momentos. Mostrando boas transições, mostrando ser um time mais compacto do que até em outras vitórias, em outros momentos, nesse começo, já não tão começo de ano, mas nesse meio ano que já foi. E eu queria fazer um elogio, aproveitar esse destaque final, para fazer um elogio ao bom futebol que nós vimos em 2 partidas hoje. São Paulo e Bahia. Sim, vamos falar daqui a pouco desse jogo uma ótima também. partida da qual nós vamos falar, assim como foi Flamengo e Cruzeiro. Um jogo lá e cá, um jogo que não parava, um jogo de um nível... A minha mulher, a Patrícia, costuma falar assim, né? Por que no Brasil não tem aquela intensidade dos jogos, por exemplo, da Premier League? Sim. E hoje ela não reclamou, como boa São Paulina que é, mas também porque o jogo fluiu. Hoje fluiu o jogo, inclusive, dos derrotados. O jogo do Bahia e o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro sofre o gol do Flamengo no momento em que estava muito bem na partida. E quando você vence um jogo, um adversário desse nível, da maneira como venceu, como aconteceu com São Paulo e como aconteceu com o Flamengo, que é o nosso tema de agora, temos sim que encher a bola, como você falou. É isso. Uma tarde de muito bom futebol. Estou satisfeito de bom futebol nessa tarde. Hoje foi agradável de assistir, sim. O Eugênio estava chamando a atenção para mim no primeiro tempo o Gerson, né? Uma figura importante nesse meio do Flamengo. E assim, quando o time está com essa característica que a gente fala, essa coisa do time meio esfacelado, tá, principalmente ali no meio, não? Dificuldade. É fundamental que o Gerson esteja no seu bom nível. E hoje, acho que mais uma vez, ele entregou bom futebol, né? Dá pra destacar. É um dos destaques do jogo, o Gerson, né, Eugênio? Sim, um dos destaques, não só desse jogo, como desse período do Flamengo de Copa América, né? Porque ele, justificando o apelido que ganhou da torcida, de Coringa, ele joga em todas. Ele, antes da Copa América, estava jogando mais aberto pela direita. Com a saída do De La Cruz, passou a jogar como um segundo homem por dentro. Nos últimos jogos, o Tite começou a perceber a necessidade de colocá-lo mais avançado, na função ali que, teoricamente, é do Arrascaeta no time. Hoje ele começou mais atrás e, no intervalo, com a necessidade de reforçar a marcação no meio de campo, ele tira o Lohan, adianta o Gerson para colocar ali o Léo Ortiz. O Gerson é uma figura fundamental, até interessante, porque ele teve um problema muito sério no início do ano, no rim, operou, ficou um tempo parado, e talvez isso tenha possibilitado que ele chegasse a essa época do ano com menor desgaste de temporada do que outros. Se ele estivesse jogando intensamente desde janeiro, que é quando começam os campeonatos, talvez ele estivesse um pouco mais desgastado agora e não estivesse aguentando essa pegada que tem sido jogar no Flamengo. Porque, em função de todos os desfalques, jogadores como ele têm que jogar 90 minutos. Então, ele vai batendo, vai correndo e carrega o time nas costas e tem jogado muito bem. Mas acho que até um pouco mais importante que ele tem sido esse cara que está atrás de você aí, o Quem Pedro. é que está atrás de mim aqui? Deixa eu ver. Pedro. O Pedro. Sim. E o Pedro, de certa forma, o Flamengo é muito prejudicado pela Copa América. Óbvio, né? São 5 jogadores diretos. Mas poderia estar mais prejudicado se o Pedro tivesse sido convocado para a Copa América. Que muita gente acha que ele deveria estar lá. Sim. Eu, por exemplo, acho que falta um jogador de área na seleção brasileira. E o Pedro seria uma convocação plausível, né? Ele é o artilheiro do Brasil na temporada. Ele já foi para a Copa do Mundo, né? Como reserva, mas foi para a Copa do Mundo. Poderia estar. Então, o Dorival, de certa forma, ao não convocar o Pedro, fez um grande favor para o Flamengo, porque o Pedro está jogando muita bola. Não só fazendo os gols, como também atuando como armador de jogadas. Já deu. Como foi para o Luiz Araújo hoje. Agora ele seria o jogador da equipe até o momento, né? No campeonato. Hoje, no primeiro tempo, ele armou uma jogada sensacional ali pro Lohan, aí passa por ele, aí chega no Luiz Araújo, que finaliza para fora. E a jogada do segundo gol, que daqui a pouco a gente vai entrar em outras discussões, né? É um cruzamento da direita, numa jogada que ele articula. Ele volta, faz o pivô, gira, estica na ponta para o Wesley, que cruza, e do outro lado acontece toda a situação. Na verdade, não é a jogada do gol, não. É a jogada que seria o pênalti que foi anulado. Tá? É uma outra jogada, que eu estou confundindo com o lance do gol. Lucas. Tá. Seria o pênalti que foi anulado, mas ele participa da orquestração da jogada. Então, de certa forma, o Dorival
Eu acho que ele não convocou ninguém do Flamengo, sabendo que o Flamengo seria muito desfalcado pelas outras seleções, para não ficar muito pesado. E nisso ele acabou fazendo um grande bem ao Flamengo. É claro que também essa campanha se deve ao elenco que o Flamengo tem. Claro. Não é à toa, né? O Flamengo ficou, por exemplo, sem volante. O Tite adaptou o Léo Ortiz ao meio-campo e ele está jogando muito bem. Deu certo. Né? Deu certo. E aí ele vai encontrando as soluções. Teve jogo que não tinha lateral esquerdo, ele botou ali o Léo Pereira, quebrou um galho bem, o Flamengo foi bem. Então eu acho que... E outra. E paradinha rápida aqui para falar com você que está precisando, né, antecipar o seu FGTS. Você tá com dinheiro parado, tá precisando tirar esse dinheiro para poder fazer uma viagem, para poder, quem sabe, aí pagar uma dívida, enfim, para qualquer coisa. Você tá precisando desse dinheiro e quer antecipar? Vou recomendar para vocês aí a empresa Mais Ágil. Pela numeração que vocês veem na tela, né, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, você pode contatá-los e vocês podem ter aí o auxílio, o suporte deles, da equipe deles, para poder ajudar vocês a antecipar o seu fundo de garantia. Tudo muito seguro, né, de maneira tranquila, podem confiar, ok? Aproveita também, fala que vocês foram recomendados daqui do nosso canal do Futfla, ok? Então, fala com eles lá, não perca tempo e já antecipe o seu fundo de garantia. Tamo junto. Muitos dos garotos da base, quando entram, dão respostas. Então, o Flamengo não é à toa que está aproveitando bem esse período, mesmo muito desfalcado. Tem um elenco e tem uma base que permitem a ele seguir vencendo. Tá aí, Calçade, 24 gols pelo Flamengo em 2024, Pedro. É uma média de 1 gol a cada 2 jogos, mais ou menos. Aliás, a média do Pedro, desde que ele chegou ao Flamengo, né, jogos, é uma média praticamente aí de 1 a cada 2 jogos. E dependendo da situação, porque... Gabigol, acho que daqui a pouco a gente fala disso também, acho que o Gabigol talvez nem atue mais pelo Flamengo esse ano, não sei, a situação toda me parece que está encaminhando para a pode falar, mas quando chega o Tite, ter um centroavante ajuda muito e os zagueiros também agradecem muito, os laterais também agradecem muito a chegada do treinador. Exatamente, e o Pedro aproveitou muito bem essa oportunidade, já vem sendo dada a ele, o ano passado dele já foi muito bom, ele aproveita a oportunidade, faz essa quantidade de gols e pode até passar o Gabigol aí em número de gols, olha só, ainda esse ano, quem sabe, vamos ver, né? Boa noite. Boa noite, Calçade. Boa noite a todos. O Pedro ele acaba redefinindo a situação do Gabigol, porque o Gabigol ele é uma situação contida, né? Se fosse o Pedro, está vacilando, não está marcando, mas o Tite está preferindo o Pedro, aí o Gabigol ia virar um caso enorme para o Flamengo. A questão é que o Pedro não dá nenhuma brecha. Então, ele separa o caso do Gabigol. O Gabigol continua sendo um caso importante para o Flamengo resolver, e a gente vai falar dele daqui a pouco, mas o Pedro faz a parte dele como se nada existisse. Não está sofrendo a pressão, ele está resolvendo os problemas do time e tem 24 gols aí na temporada. Então, o Pedro está fazendo a parte dele. Claro que, para falar do jogo especificamente, a Copa América é isso que todo mundo imaginava, né? Sobreviver, isso vale para todo mundo que teve jogador convocado, como sobreviver a esse período para quando os jogadores voltarem, você conseguir disputar o título para as equipes que têm um nível alto como tem o Flamengo. O caso do Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro começou a trabalhar para, a partir do dia 10 de julho, criar uma nova equipe, mas a equipe que lá estava está competindo muito bem. Está entregando bem para esses caras que vão chegar. Esse é o grande ponto positivo. E vai dar um baita trabalho, porque você tem lá 5, 6, não sei quantos jogadores ainda o Cruzeiro terá para colocar, e não dá para tirar todos aqueles que passaram por esta etapa difícil e jogando bem pelos novos nomes. Mas também não dá para deixar de colocar em campo aqueles que foram contratados. Então, vai precisar de uma habilidade muito grande. Por enquanto é o Fernando, o treinador, não sei o que se passa na cabeça. Não tem motivo para o Fernando, tem motivo para o Fernando sair. Então, assim, vamos ver o que vem por aí. Mas o Cruzeiro precisa de uma adaptação a esses novos nomes. E a adaptação, para mim, é a marca do Flamengo que está sobrevivendo no Brasileirão. Sim. A adaptação é um Flamengo que que é muito intenso, mais do que o time principal, quando tem De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha. É um Flamengo, aquele Flamengo tem tanta qualidade que em alguns momentos
um outro dá uma largada e... Você concorda que o time marca mais sem esses Porque jogadores? assim, aqui eles sabem que se não tiver... O melhor time é aquele, Mas aqui eles sabem que se não jogar no máximo. Não entrega para o outro Flamengo a disputa do título. Então, é um Flamengo com uma característica, na minha opinião, né, que há muito tempo não se via. Embora não seja o time principal. E quando eu digo que é adaptação, foi o que o Tite fez hoje. O Tite começou com Alan, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Bruno Henrique, Pedro. E o Matheus Pereira recebendo a bola no meio de campo, que ele é um perigo, né? Ele perde a bola do gol, que o Flamengo marca o primeiro, mas ele também é um cara que aparece. Para mim, até o momento, o melhor jogador do campeonato. O que faz o Tite? O Tite, no segundo tempo, ele traz o Flamengo para trás. Ele puxa o Flamengo para tentar jogar no espaço. Ele vem com o Léo Ortiz no lugar do Lohan. Então ele tem Alain e Léo Ortiz no centro do campo. Tenta tirar o espaço do Matheus Pereira. Abre o Gerson, onde o Gerson vinha jogando. E eu jamais imaginaria assim, que ele vem com o Luiz Araújo por dentro. Por quê? Porque ele traz o Flamengo para jogar na velocidade do mais veloz ali ao lado do Bruno Henrique. Então ele cria, pelo centro, uma rota para chegar no gol. E trazendo o Flamengo, puxando o Flamengo para dentro da área. Quer dizer, com aquele Flamengo que a gente conhece, original, é difícil fazer isso. Você vai trazer o Arrascaeta, o De La Cruz, todo mundo para cá e falar, vamos esperar. Tem muitas outras coisas que esse não tem, mas isso Flamengo não dá pra fazer. É o da adaptação. E essa adaptação, bom, ele venceu o jogo assim numa jogada depois da bola parada, mas deu certo. É recurso, mas dá certo. O Flamengo, tem o Fabrício Bruno lá pra isso. Ele muda. Ele muda. E sabe o que eu acho mais assim, elogiável do trabalho do Tite? Que parece que vai passando batido porque, como as coisas erradas não acontecem, fica tudo bem. Não tem mais a discussão se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Esquece. Não tem mais problema de diz que diz dentro do CT. Vazou a escalação, tem isso, tem não sei aquilo, diretoria. Isso aparece com derrota, né, o Birner? Oi? Perdeu, aparece logo um monte de coisa. Então, se encontra um monte de justificativa. Então, mas eu acho que dá para notar que o ambiente está mais harmonioso. Isso é muito claro. E tornar esse ambiente um ambiente mais coletivo era uma coisa essencial para o trabalho do Tite, tanto que ele, creio, aceita o Flamengo ano passado, porque precisava entender o que acontecia ali para ir preparando, começar o trabalho e para que esse ano o clube possa andar em harmonia para lidar com esses montes de percalços que pertencem ao calendário do futebol brasileiro. O excesso de jogos, os gramados ruins, a Copa América e assim, arbitrar. Vou falar um monte de lista, uma lista aqui de coisas que atrapalham os times mais fortes, que conseguiram ter uma situação econômica mais favorável e souberam contratar melhores jogadores, que no final das contas, infelizmente aqui se aproveita pouco. Então, eu acho que o Tite, quando o Calçade fala sobre adaptação, assim, o trabalho dele é muito bom. O de campo ainda tenho certeza absoluta que não está no nível que ele quer. Mas tá legal, tá legal. É aí que eu quero chegar. Diante das circunstâncias, exatamente, perfeito. Mas você falou uma coisa importante, ele citou o Tite, você citou o Tite, vocês falam dentro das circunstâncias. A pergunta é justamente, porque já teve corneta, né? Esse ano já teve corneta. Mas o trabalho está bom, não está no nível que ele quer ainda. Vacilou. Mas, assim, vacilou que eu falo. E vacilou, né? Nesse momento onde mais precisa da figura do técnico, estou falando do campo, tá? Estou falando do campo. Onde você mais precisa, o time está esfacelado. Não que o Flamengo tenha um elenco horrível. Ao contrário disso, um elenco maravilhoso. Mas muda muito a característica de jogo. Muda muito a característica de jogo. Eu sei onde você vai chegar. É nesse momento onde mais que o Tite está realmente mostrando mesmo. Ele já foi criticado com o time principal. Isso. Porque a expectativa é... Lá em cima. E a expectativa com o time principal, com o dinheiro do Flamengo, é sempre que jogue algo parecido àquele Flamengo Jorge Jesus, tá? Isso aí vai sobreviver durante muito tempo. Já estamos falando de 2019. Isso é uma coisa curiosa, porque a expectativa é essa, mas ninguém cita mais a comparação. Mas a expectativa é essa. É porque é o seguinte, a ideia que se criou é que o Flamengo, com a sua capacidade de contratar jogadores no mercado, sempre vai ter o jogo mais bonito, mais intenso e avassalador do futebol brasileiro. Aí vem o Tite, que é um cara muito cuidadoso. Os times do Tite, geralmente, são os times com a menor quantidade de gols tomados. Isso é característico do trabalho dele. Então, é um pouco diferente.
como este Flamengo perdeu aqueles jogadores para a Copa América e a expectativa é de sobrevivência, hoje se olha para o trabalho de outro jeito. Isso. Porque ele está conseguindo controlar Esse é o ponto. com o que ele tem. E que o que ele tem ainda é muito perto É muito. Mas eu acho da até maioria. que, pela percepção da necessidade, que já foi dito aqui, né? De entregar o campeonato, quando voltarem os jogadores que estão fora, num bom nível, me parece que o time está jogando, está esticando mais a corda do que estava antes, em termos físicos. O time está se doando mais. O grande problema do Flamengo antes desse período é que dava a impressão em vários jogos, inclusive de Libertadores, que o Flamengo no segundo tempo puxava o freio de mão e vamos tocar essa bola A gente pro falou lado. sobre isso aqui várias Um vezes. cara que está muito mais ativo, o Gerson. O próprio Gerson. Para falar dos que ficaram e eram titulares. Boa noite a todos. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Como está falando o Thiago da Fonseca, uma vitória essencial rubro-negra num jogo muito difícil. Não foi uma grande apresentação no Flamengo, mas o que importa, eu falei sobre isso já, cara. O que importa é vencer os jogos. E o Flamengo vai terminar mais uma rodada como líder, independentemente do que aconteça no jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? O Flamengo chegou aos 27 pontos. Uma vitória na raça. O Flamengo tem jogado com raça, né? O Renan Portela, que é membro do canal, está mandando aqui. A pontuação na rodada 13 é superior à dos títulos de 19 e 20, mesmo com desfalques e cansaço. Daria para poupar contra o Galo? Para estar com o Cuiabá 100% em casa? Eu não pouparia. Eu não pouparia, não. Até porque o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro jogando na Arena do Galo. Então, eu não faria isso não, cara. Eu não faria. Vai com tudo, vai com o que dá. O Pulgar estará de volta, né? Essa é a boa notícia. O Pulgar chega na terça-feira e esse time está dando tesão, como está falando aqui o Felipe Taylor, cara. É um time que vem empolgando o torcedor bastante, né? O Bruno Henrique não está jogando nada, o Verton entrou muito bem na partida, gostei muito da atuação do garoto, entrou com personalidade, diferentemente do Lohan, né, cara? Agora, eu sou contra. O Lohan já mostrou futebol, cara. Ele é um dos melhores jogadores aí, se não o melhor, da base do Flamengo. Ser vaiado é nada a ver, entendeu? Quem sou eu para falar o que o torcedor tem que fazer ou não no estádio? Mas o Lohan começou a ser vaiado ainda no primeiro tempo, né? Uma boa noite aqui para o Frederico Virgulino, que é membro do canal também. Vamos deixando o like, mandar superchats para a gente, tá? Eu não sei, eu não tiraria. Ele queria manter o Luiz Araújo, Gabriel, justamente para fazer o que ele fez. O Luiz Araújo não jogou muito como um ponta-direita, não, na partida, né? Depois da entrada do Léo Ortiz. Jogou bastante centralizado e até aparecia pelo lado esquerdo por vezes, né? Então foi uma sacada do técnico Tite essa, né? A movimentação do Luiz Araújo, né? Até enfatizada na transmissão pelo querido Lédio Carbona. Excelente vitória, está falando do Gelson Silva. A única coisa negativa foi a vaia para o Lohan. Também acho. Pois é, Helder Afonso. O meu amigo Helder Afonso está mandando uma mensagem aqui. Eu vou ler, porque ele é membro do canal, né? O Ayrton Lucas não está jogando nada. Embora eu acho que tenha sido pênalti nele, pênalti que foi revisado, o Robert dá uma cotovelada no Ayrton Lucas, né? Campanha do Flamengo é surpreendente, está falando o Fabrício Asseri. Quem reclamar disso só pode ser louco, muito acima do esperado. Concordo com você, eu não esperava o Flamengo jogando tão bem. Tão bem. O Flamengo está jogando bem. Assim, enfrentou um time muito bem treinado. Boa noite a você também, Helder. Um abraço a você, tá? Enfrentou um time muito bem treinado, que é o time do Cruzeiro, pelo Fernando Seabra, que, aliás, estudou comigo no cursinho, né? Segue líder, está falando o Marcelo Lodônio por aqui. O Ayrton Lucas, o Sérgio Baima está falando aqui que o Ayrton Lucas foi uma avenida. Ele teve ali jogando em cima dele o Gabriel Veron, né? E depois o Robert. E teve sérios problemas de marcação, seríssimos problemas. Eu não gostei do Ayrton Lucas, acho que é mais uma atuação muito ruim dele. O Vinha, ele poderia ser... Ele vai ser o titular, eu acho que da posição, tem que ser o dono da posição. O Davi Luiz eu também achei que jogou mal na saída de bola, não tanto como zagueiro mesmo, né? Desarmando e tal.
mas na saída de bola, ele errou 2 passes ali que renderam contra-ataques para o time do Cruzeiro. Está perguntando o Gustavo Gomes aqui se tem pizza. Vai ter se vocês mandarem superchat. Salve, salve, Leonardo Lopes. Um grande abraço a você. Mais 3 pontos no momento, é isso que importa. Concordo em gênero, número e grau com Augusto César Carvalho, que é membro do canal. Assim como o Fabrício SL, mas não era a torcida que queria o Lohan no lugar do Arrascaeta, agora vai, há muita incoerência. Mas o torcedor, Fabrício, vai vaiar quando achar que tem que vaiar, entendeu? Vai enaltecer, se ele faz um gol, acaba. Essa vai acaba, entendeu? É assim, cara. É assim, entendeu? Eu sou contra a vai ao garoto, acho que isso abala bastante, deve ter abalado o garoto, mas eu não acho que ele tenha feito uma boa atuação, mas uma atuação muito ruim do Lohan, a exemplo que tinha acontecido com o Atlético Paranaense, Fluminense e Juventude no meio da semana. O Helder Afonso está falando aqui que o Davi Luiz jogou no modo automático depois da cabeçada. Cara, o Davi Luiz muito afoito, né? Partindo com tudo para o ataque, errando passes, né, decisivos. Boa noite, meu amigo Rodrigo Bruno, um abraço a você. Bom, ao pênalti, Léo Lopes, para mim foi pênalti. Tem uma cotovelada clara ali do Robert no Ayrton Lucas. Para mim foi pênalti. Sorte da arbitragem até que o Flamengo ganhou o jogo, porque seria um erro gravíssimo, como está lembrando o Cláudio Borges, da Daiane. Né? A Daiane que foi quem chamou o árbitro de vídeo para dar, o árbitro de campo, melhor dizendo, para dar aquele pênalti do Davi Luiz no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. A Daiane é fraca. Eu acho a Daiane muito fraca. Diferentemente de outras. A Neuerbach dá show quando é juiz de linha, né? Juiz bandeirinha, né? Pois é, eu não teria colocado o Verto, eu teria colocado o Matheus Gonçalves, Fabrício, mas está claro que alguma coisa está acontecendo ali, que ele não tem espaço com o técnico Tite, né? O jogo, o Kaique está lembrando aqui que o jogo contra o Atlético é dificílimo, muito difícil. Então, Dalton, é verdade, né? A Globo, os comentaristas, o Lédio Carmona e o Dodô falaram que não foi pênalti, e aí, né? Pelo menos não tem a central do apito, né? Exato, o Gerson foi muito bem, Anderson Medeiros, no lance do primeiro gol do Flamengo. Muito bem, passe sensacional para o gol do Pedro. Rômulo Batista, jogo muito difícil, foi muito difícil. O cara meteu o cotovelo no rosto do Ayrton Lucas e a ratazana do VAR anula novamente. Pois é, câmera de segurança ABC. Para mim, foi pênalti. O Helder Afonso está falando, se fosse dado o pênalti, seria a semana toda Varmengo na imprensa. Daiane não é fraca, ela só tem atitude contra o Flamengo. Isso é estranho. Obrigado aí pelo... Eu também acho, muito esquisita. Muito esquisita, né? No jogo contra o Atlético Paranaense, aquele escândalo da arbitragem, foi a Daiane no VAR e, mais uma vez, a Daiane está no VAR, né? Então, críticas aqui à Daiane. Aqui a gente não vai passar pano para a arbitragem, mesmo o Flamengo tendo vencido. Tão do Flamengo, que está enchendo a torcida de orgulho pela raça, pela entrega, pela dedicação para contrabalançar os 5 desfalques da Copa América, que passarão a ser 4 a partir da rodada do próximo final de semana, porque Pulgar, afinal de contas, está voltando, o seu Chile foi eliminado, mas que até agora estão fazendo uma travessia do deserto simplesmente espetacular. Deixa eu limpar um pouco aqui meus óculos. Espetacular sob todos os aspectos. Ninguém poderia imaginar que o Flamengo, nos seus primeiros 6 jogos, ou seja, já passou a metade da travessia do deserto, ainda fosse continuar na liderança do campeonato, né? E o Flamengo está na liderança do campeonato com absoluta justiça, porque vem fazendo realmente uma campanha muito acima do que seria normal esperar diante de um time tão esfacelado. Bom, vamos conversar muito sobre isso. Ganhou 2-1. Gerson, para mim, o grande nome da partida, o craque do jogo. Jogou uma barbaridade no meio-campo, depois mais caindo pela direita. Foi um monstro para mim. Mas muita gente jogou bem. Quem não jogou bem, para mim, decepcionou hoje de novo, foi o Lohan. E aí o Tite fez uma mexida muito inteligente.
É bom que a gente reconheça quando o Tite tem méritos. Hoje é um dia desses. Volto já já. Não sai daí, não. Vamos rodar a vingança para o Cruzeiro. Se por acaso esse jogo tivesse sido empate, por exemplo, o Cruzeiro estaria mais próximo. E se o Cruzeiro tivesse ganhado, então, nem que digo. O Flamengo agora tem 27 pontos e o Cruzeiro caiu para 7º lugar, tem 20. Se o Flamengo perde para o Cruzeiro, o Flamengo estaria com os mesmos 24 e o Cruzeiro estaria com 23. Olha só a situação, como poderia ser muito mais complicada. Então, foi uma vitória importantíssima. E acho que sim, ele jogou bem. Mereceu. Houve momentos em que foi dominado pelo Cruzeiro, sim. Principalmente, vamos assim dizer, da metade para o final do primeiro tempo. Foi um momento que o Flamengo fez 1-0. O Flamengo chegou a ter mais 2 chances claras de gol. Uma o Lohan decidiu mal e a outra o Luiz Araújo entrou batendo de perna direita e mandou na lua. Mas, a partir daí, parece que diz assim, bom, estamos com o jogo controlado, tá? E aí o Cruzeiro, até esse excelente jogador, esse Marco Teixeira, meteu o gol de empate. Era o dono do meio-campo. E aí, o Tite mexeu bem no intervalo. É importante reconhecer isso. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ai, meu Deus, a minha Siri resolveu conversar comigo. Siri, eu não quero papo com você, sossega. Aí o Tite mexeu bem, porque o Lohan estava mal. O Lohan não vem bem nos últimos jogos. Ah, ele é pereba? Não, ele não é pereba. Ele é um ótimo jogador. Mas ele não está conseguindo manter o nível que ele mostrou, por exemplo, no jogo com o Corinthians. Essa sequência de jogos em que eu esperava que ele se firmasse definitivamente, não é isso que está acontecendo. Ele está prendendo demais a bola, ele está fazendo questão de sair driblando 2, 3 no campo do Flamengo, o que é um perigo. Uma coisa é você tentar driblar 2, 3 perto da área do adversário. Outra coisa é você querer sair, como ele tentou sair hoje, driblando 2, 3 no campo do Flamengo. Perdeu a bola e armou um contra-ataque. Então, eu acho que o Tite viu muito bem essa questão e resolveu tirar o Lohan. E aí eu acho que ele teve uma sacada de bom treinador. Eu, por exemplo, que não sou treinador, teria tirado o Lohan e colocado o Matheus Gonçalves, que faz essa função do Lohan também. Nas vezes em que ele entrou no profissional e jogou bem, foi na direita. Mas ele sabe, e ele jogou na base, nessa função que o Lohan estava exercendo. Eu teria feito essa mexida. Mas o Tite viu um pouco além. E o Tite foi e tirou o Lohan e botou o Léo Ortiz. Para que o Tite botou o Léo Ortiz? O Tite botou o Léo Ortiz para vigiar o craque do Cruzeiro. Para vigiar o nosso bravo. Eu estou confundindo o nome dele às vezes. Matheus Pereira. No que ele botou o Léo Ortiz em cima do Matheus Pereira, não é que o Matheus Pereira sumiu, até porque ele é um grande jogador, mas ele passou a ter muito mais dificuldade. No finalzinho do jogo, até o Léo Ortiz fez uma falta, achei que desnecessária, afobada no Matheus Pereira, que deu ao Cruzeiro, praticamente no último lance da partida, uma falta perigosa próxima da área, né? Mas aí o cara deu uma bomba, bateu na barreira, foi para escanteio, bateu no escanteio, a bola sobrou para o Verton, que entrou bem o Verton. Ágil, brigando, sem medo de enfrentar os caras, saiu driblando a opção de gente pelo meio do campo, entrou muito bem. Bruno Henrique levou mais uma pancada no tornozelo. E não acho que o Bruno Henrique tenha jogado mal hoje. Acho que o Bruno Henrique se esforçou demais, ajudou muito na marcação. E no ataque, ele deu um cruzamento que por pouco não virou gol. É porque o Gerson e acho que o próprio Pedro chegaram atrasados. E depois deu um chute bonito também, que foi para fora, mas foi perto do ângulo do goleiro do Cruzeiro. Mas ele levou mais uma porrada. O Bruno Henrique, gente, é importante que vocês tenham consciência disso. O Bruno Henrique está jogando no sacrifício. Aquele tornozelo dele está baleado. Ele só voltou para jogar esse jogo porque o Flamengo não tinha ninguém para botar no lugar. Botou o Vitor Hugo no jogo anterior e não deu certo. Apressou a recuperação do Bruno Henrique
e colocou para jogar na ponta esquerda. Acho que ele cumpriu razoavelmente o papel. Claro que ele está há anos-luz do Bruno Henrique, que nós conhecíamos, e aí, sabe, era ídolo. Claro. Galera, é isso aí, né? Que realmente importa, como foi falado, é a vitória do Flamengo, porque era um jogo difícil de fato, né? E parece que a cada jogo que passa, fica mais difícil porque tem jogadores que deveriam estar disponíveis e acaba que não estão disponíveis, que é o caso do Cebolinha, né? Que é da posição do Bruno Henrique, mas que ele se machucou e não está presente. É um jogador que o Tite conta muito com ele, que todos nós sabemos a capacidade dele e como ele conseguiu se tornar um jogador importante, mas está machucado, né? Fora os jogadores convocados aí, o Pulgar voltando, né? Visto que o Chile foi eliminado. Mas ainda assim o Flamengo se mostra muito forte, se mostra um time que não se rende, né? E é isso que tem destacado bastante, tem deixado a torcida muito contente, porque há muito tempo se pedia um Flamengo assim. Se pedia um time que não desistisse, né? Que não demonstrasse fragilidades em momentos cruciais. Então, está sendo praticamente considerado uma goleada quando o Flamengo vence nessas condições, em casa ou fora. Quando o Flamengo vence, para os torcedores é como se fosse goleada, porque o time tá todo quebrado, cara. O time do Flamengo tá todo esfacelado, como disse aí o Renato Maurício Prado. Então, tem que se encarar assim de maneira positiva isso. Temos que encarar como sendo algo muito bom da parte do Flamengo, porque não é fácil você, com um time completamente aí mexido, com um time com vários desfalques, você ainda conseguir jogar de maneira boa, né? Jogar bem, jogar com intensidade, entendeu? Você conseguir adaptar posições, como é o caso do Léo Ortiz, que é zagueiro, mas que se mostrou muito bom na volância, entendeu? É um jogador muito inteligente e mostrou que se o Flamengo precisar novamente dele, nessa posição, que ele pode cumprir essa posição perfeitamente. Então, muito boa a vitória do Flamengo, entendeu? E que também o Tite está se mostrando ser um treinador além do que muita gente esperava, né? Muita gente não era a favor dele no Flamengo. Muitas pessoas não aprovavam isso, achavam que ele era um treinador ultrapassado e tal, que não era isso tudo. Muita gente com mágoa da seleção brasileira, né? Mas ele se mostrou ser um treinador que é perfeito para o Flamengo, eu acho, né? Tirando o JJ, eu acho que ele foi o que mais se adequou ao Flamengo, né? Pelo estilo dele, né? Principalmente a parte dele psicológica, né? A parte emocional, a parte geracional dele. É algo espetacular e ele tá conseguindo. Mas ele também sabe de tática. Ele também sabe armar um time. Ele também sabe ler o jogo ali, né? Ter leitura de jogo, saber quem tirar, quem colocar. Isso está sendo crucial, está sendo fundamental para o Flamengo conseguir seus resultados importantes. Então, outra vitória do Flamengo, líder do campeonato. Mesmo que o Palmeiras vence amanhã, que o Palmeiras vença o Corinthians amanhã, ainda assim fica um ponto atrás do Flamengo. Então é muito bom, porque isso mostra que o Flamengo está conseguindo suportar toda essa fase que é muito difícil. Mas e você? O que é que você acha aí desse momento do Flamengo? O que é que você achou do jogo do Flamengo também? Comenta aí, deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sino. E meio de semana tem Flamengo e Galo, duelo dificílimo fora de casa, mas o Flamengo pode conseguir porque tem um elenco muito forte, um elenco muito batalhador, muita raça, e o Tite com certeza terá que mexer ali em algumas questões, mas sabendo armar muito bem o time, e o time jogando desse jeito até o final, tem condições de sair de lá com um bom resultado. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.